Olá galera, eu sou o professor Thalisson e na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a formação dos estados nacionais na Europa Ocidental, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link explicando o que seria essa Europa Ocidental, certo? Só para que vocês tenham um pouco mais essa ideia, essa contextualização de qual região, quais países e, claramente, relacionar isso com o período e as instituições que a gente está estudando, esse surgimento, esse nascimento do que a gente vai pensar da estruturação do que é esse Estado moderno, certo? Então, galera, um dos grandes desafios que os monarcas desse período eles vão ter é justamente a questão de unificação dos territórios, né? Porque a gente está falando desse período moderno que está se consolidando, mas ainda carrega muitas características do período anterior, que é esse período medieval, que é caracterizado pela unificação ou descentralização do poder. Vamos lembrar lá, a gente está falando do período da Idade Média, onde havia os feudos, né? E esses feudos, cada feudo, ele era controlado por um senhor, e esse senhor é que, na verdade, ditava as regras de como que iria acontecer. Então, a partir do período da Idade Moderna, os monarcas eles vão tentar unificar esses territórios sobre um único estado, tendo um único soberano que seria o rei, a figura do rei, né? Que a gente vai começar a entender a questão do absolutismo, né? Que seria esse rei absoluto. E qual é que era, digamos, uma das questões, uma das estratégias que eles vão ter para tentar fazer com que esses territórios interdependentes eles passem a seguir uma regra, passem a seguir uma determinada lei única que sirva para todo esse estado, né? Então, como estratégia de unificação, a gente vai ter essa aliança entre monarcas, principalmente por intermédio de casamentos. Isso, nesse período, ele começa a se tornar uma grande estratégia da nobreza para que você conseguisse selar acordos de paz, por exemplo, né? E ir também unificando os territórios por intermédio dessas alianças, desse casamento. Vão se aproveitar também que a Igreja Católica ela tinha ainda muita influência nesse período, então, por intermédio da fé das pessoas, eles vão dizer que aquilo vai ser um elemento de identidade nacional, vai ser um elemento que vai fazer com que todos se unam, com que todos tenham essa relação de pertencimento, né, a um Estado. E aí a gente vai começar a perceber também, gente, nesse período, que para a consolidação desses estados modernos vai ser essencial que você construa símbolos que unifiquem as pessoas, símbolos que façam com que elas se identifiquem com aquela ideia de nação. Isso está relacionado também ao que? Brasões, né? Os brasões que eles eram como se fossem símbolos nacionais. Se a gente pensar hoje, hoje o nosso estado já é um estado bem consolidado, um estado moderno, quais itens ou quais elementos identitários a gente poderia citar? A gente poderia dizer, por exemplo, o nosso hino nacional, né? A gente tem um hino nacional, a gente tem uma música que conta uma parte da nossa história e busca ser esse elo que faça com que nós nos reconhecemos enquanto brasileiros, não é isso? Então, essas estratégias ideológicas, estratégias de formulação do pensamento, formulação de uma identidade, vai fazer com que essas pessoas lá no período do final da Idade Média e começo da Idade Moderna, eles comecem ali a gente ver esses primórdios do surgimento desse Estado nacional, certo? Além disso, o Estado, o rei, ele vai contar também com o apoio da burguesia para isso. Era de bastante interesse para a burguesia, enquanto classe que estava se consolidando, se tornando cada vez mais poderosa, que houvesse leis comuns que fossem para todos ali dentro de uma região. Isso também está muito relacionado à questão do sistema de pesos e medidas. Então, era interessante que em um território houvesse os mesmos pesos e medidas para que esses burgueses eles conseguissem organizar suas vendas e o preço dos seus produtos. Então, eles vão ajudar de que forma? Financeiramente. Então, é nesse período também que a gente vai ter ainda mais
esse processo de importância que a gente vai começar a perceber, de importância que o dinheiro ele vai ter. Então o dinheiro ele vai se tornar esse intermédio, essa forma de você obter as coisas. Então os burgueses vão começar a financiar ideias, essas ideias, né, de consolidação de um Estado nacional. Na imagem que está aparecendo aí, a gente pode perceber como essas vestimentas, esse ritual do casamento e da aliança entre monarcas, ele era algo muito importante, muito presente nesse processo de formação dos estados nacionais, né? Então essa pintura, que é um óleo sobre tela do artista Jacques Lomousier, ele retrata esse casamento, né, essa aliança entre monarcas do rei Luís XIV e Maria Teresa. Nessa imagem a gente pode ver o que essas vestimentas elas vão retratar a riqueza e o luxo das cortes nobres, né? E também o que a gente consegue ver? A forte presença dos clérigos, né? Essa figura que está aí no meio, com esse chapéu pontudo, ele representa aí uma autoridade da Igreja Católica que está celebrando esse casamento entre esses dois monarcas, como vocês podem ver aí. O Luís XIV, ele é lembrado pela história também como um rei absolutista, né? E tem uma frase muito famosa dele que ele diz, né, que o Estado sou eu. Então, essa frase ela consolida, ela representa muito essa questão da ideologia do monarca ser essa figura central que concentra todos os poderes, né? E como eu falei para vocês, o casamento ele foi uma prática muito presente entre as cortes, né? Justamente para formalizar alianças. Então, esse casamento entre o Luís XIV e a Maria Teresa, ele foi uma forma, um ritual, né, para consolidar a paz entre Espanha e França, né? Que em 1658 houve um conflito, né, que foi inclusive esse período, esse ano, que houve aliança entre a corte inglesa e a França, né, contra a Espanha, justamente uma questão de disputas e definições de territórios. Então a Espanha ela cede, né, essas províncias e esses territórios para a França e como oferta de paz eles oferecem a Maria Teresa, né, como uma monarca para realizar o casamento. Então esse casamento ele acontece muito no interesse de consolidar e de formalizar esse sistema de paz, né? Esse casamento vai acontecer no dia 9 de junho de 1660. Então, para que isso fique um pouco mais inteligível, para que a gente consiga entender um pouco melhor, a gente precisa fazer um pouco essa retomada ao que a gente estudou no período da Idade Média. Então vamos lá, como que era o território? Ele era unificado ou descentralizado? Descentralizado, né? Então a partir do final da Idade Média, a gente vai ter ali aqueles territórios interdependentes, né? E vai ter esse desejo de unificação desse território, de centralização. Para a gente, essa ideia hoje ela já é muito fácil, né? A gente tem muito claro na nossa cabeça que os países eles têm os seus chefes de Estado, mas a gente precisa entender que naquele período isso não existia e estava tentando se organizar, justamente pelo fato de a consolidação da forma de organização administrativa das regiões no período da Idade Média. E lembra, a Idade Média ela durou muito tempo, ela durou 1000 anos. Então foram 1000 anos sob uma administração que ela era independente. Você tinha as regiões dos feudos, cada feudo com o seu nobre, né, ditando as regras, e você não tinha essa noção de um Estado, de a formação de um Estado nacional. Então isso realmente vai ser uma coisa que vai ser marcada e característica do período da Idade Moderna, né?
E outra característica também que a gente precisa levar em consideração é que esse final da Idade Média, ele vai se dar também em configuração à crise do sistema feudal, né? Então, os senhores feudais, eles estavam em crise, o que quer dizer que eles estavam perdendo dinheiro, eles estavam perdendo renda, eles estavam perdendo poder. E quem estava em ascensão era justamente a burguesia. Então a gente começa a perceber que está tendo uma transformação da classe social mais importante do ponto de vista da aquisição do poder, né? Então esses burgueses, eles passam a comprar as terras, eles vão comprando as terras desses nobres falidos e eles vão reforçando ainda mais esse poder, né? Esse poderio deles e deslocando a atividade econômica que antes estava relacionado a esse sistema feudal, para uma coisa que a gente conhece como capitalismo comercial. Então, essa atividade ela vai começar a se tornar cada vez mais importante. E essa atividade ela está mais relacionada à cidade ou à região rural, né? O comércio ele está relacionado ao quê? Lembra? Burgo vem de quê? Vem de feiras, né? E as feiras elas aconteciam onde? Nas cidades, justamente. Então, a gente vai ter esse renascimento, esse ressurgimento das cidades e da povoação das cidades. Então, as cidades elas vão começar a se tornar cada vez mais importantes em detrimento à área rural. E isso vai se consolidar, isso vai se confirmar cada vez mais ao longo do período da Idade Moderna, sob essa ideia da formação dos estados nacionais. Certinho? Outro elemento que configura esse período de crise do sistema feudal é justamente a peste bubônica, né, que foi uma epidemia que aconteceu durante o período da Idade Média, final da Idade Média. Então, se você quiser que eu faça um vídeo falando um pouco mais sobre essa epidemia, comenta aí, deixa seu comentário, diz se você achou interessante, as dúvidas que você tem, certo? Até a próxima!